pessoal? Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de integral dupla sobre regiões genéricas. O que isso quer dizer? Que o nosso conjunto ômega não precisa mais ser uma região retangular, né? Não vou ter necessariamente x e y variando entre constantes. Aqui, por exemplo, o nosso conjunto ômega é uma região triangular. Então, sempre que a gente tiver a região ômega uma região genérica, a primeira coisa que a gente vai fazer no exercício vai ser desenhar essa região para a gente poder então descrever quem é o conjunto ômega corretamente, certo? Então vamos lá, vamos desenhar aqui o plano XY e colocar os pontos. Então o 0, 0 está aqui na origem, o 1, 0, quando x vale 1 e y vale 0, que está aqui no eixo x. Vou pôr um pouquinho mais longe. Aqui o 1, 0 e o ponto 0, 2. X vale 0 e y vale 2, está sobre o eixo y. Então está aqui o ponto 0, 2. E esse é o nosso triângulo. Essa é a região ômega, certo? Então, essa reta aqui é x igual a 0. Essa parte do triângulo é o y igual a 0. E quem que é essa reta aqui do triângulo? Então, tem várias formas, né? Vocês podem usar aquela fórmula y menos y0 igual a mx menos x0. Ou a gente pode olhar assim também, ó. A cada uma unidade que a gente anda em x, y desce 2 unidades, certo? Porque aqui no x0, o y valia 2. Agora aqui no x1, o y vale 0. Então vai ser menos 2x, porque é uma reta decrescente. Mais o b, que é onde a reta intercepta o eixo y, que é o 2. Então essa é a reta do terceiro lado do triângulo, certo? Então agora vamos olhar para essa região e aprender a descrever ela. Vou fazer aqui maior. Então aqui eu tenho y igual a 0, x igual a 0, aqui é o 0, aqui é 1, aqui é o 2, e aqui é o menos 2x mais 2. Certo? Então, o que acontece? Uma variável a gente vai escolher para variar entre constantes. Por exemplo, a variável y. O que isso quer dizer? Que o y está indo de 0 até 2, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. 0 menor ou igual que y, menor ou igual que 2. Se eu colocasse que o x varia de 0 até 1, eu não ia ter essa região do triângulo, eu ia ter uma região retangular, certo? Porque se eu pego aqui, ó, o x vai de 0 até quanto? Esse ponto aqui não vale 1. X vai de 0 até esse ponto não vale 1. X vai de 0 até aqui. O que eu estou falando, então? Que o x está variando de 0 até essa reta, certo? Então, ó, x varia de 0 até a reta y igual a menos 2x mais 2. O que eu vou fazer, então? Eu vou reescrever essa reta em função de y, para então eu escrever que x varia de 0 até essa reta, que depende de y. Então, se a gente tem aqui, ó, y igual a menos 2x mais 2, então eu vou ter que y menos 2 igual a menos 2x, ou ainda x é igual, dividir todo mundo por menos 2, 1 menos y sobre 2. Então isso quer dizer que x vai variar de 0 até 1 menos y sobre 2, certo? Então, escrever
escrevendo o conjunto ômega. Então, ômega é formado pelos pontos XY pertencentes ao R2, né, são pontos do plano. O Y vai variar de 0 até 2. E o X vai variar de 0 até a reta 1 menos Y sobre 2. Esses vão ser os limitantes da integral, certo? Aí vocês podem se perguntar assim: ah, mas e se eu quisesse fazer o X variar entre constantes, eu poderia? Poderia. Vamos escrever também? Então, ó, vou apagar aqui e vou fazer para o X. Vamos desenhar o nosso triângulo de novo. Aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2. E aí a gente fala, olha, eu quero deixar o X variando entre constantes. Então, o X vai de 0 até 1. Só escrever aqui quem que é essa reta, né? Se o X está variando entre essas constantes, então quer dizer que o Y vai variar de 0 até aqui. De 0 até aqui. De 0 até aqui. Ou seja, o Y está variando de 0 até essa reta. Quem que é essa reta? Menos 2x mais 2. Certo? Então, as duas maneiras estão corretas. Ou, vou escrever aqui o ômega, XY pertencentes ao R2, tais que o X está variando de 0 a 1 e o Y está variando de 0 até menos 2x mais 2, certo? Então, vamos lá. Agora, então, com o conjunto ômega escrito, a gente pode começar a resolver essa integral. Então, agora, dependendo de que forma a gente escolher o ômega, vai determinar quem que a gente vai integrar por primeiro, certo? Por quê? Olha aqui, vamos olhar para o primeiro exemplo, certo? Se eu escolher esse ômega, eu vou ter que começar integrando em x, porque a gente sempre vai integrar a variável que depende da outra. Então, se x depende de y, eu vou integrar em x, o resultado vai me retornar a variável y, e aí então eu integro em y, certo? Ou, se eu escolher o segundo conjunto ômega, eu vou ter que começar integrando em y, porque y depende de x. Eu integro primeiro em y, obtenho a variável x, e aí então eu integro na variável x, que varia entre constantes. Tudo bem? Então, vamos começar, vamos usar o segundo conjunto, certo? Só porque ele não tem fração? Então, vamos lá. Então, se a gente vai escolher o segundo conjunto, a gente vai começar integrando em y. Então, vai ser a integral de 0 a 1, a integral de 0 a menos 2x mais 2, xy, dy, dx, certo? Então, vai ser a integral de 0 a 1, integral de xy em relação a y, vai ser a integral de y, que é y ao quadrado sobre 2, isso vai variar de 0 a menos 2x mais 2 dx. Então, isso aqui vai dar a integral de 0 a 1, x sobre 2. E aí eu vou ter, então, menos 2x mais 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado dx, certo? E aí, aqui, então, a gente vai abrir esse polinômio. Então, vai ficar quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro
4x vezes 2 menos 8x mais 4 dx. Então, aqui a gente vai ter meio, integral de 0 a 1, e eu vou fazer essa distributiva do x. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 4x dx, e é só integrar esse polinômio. Então, vai ser meio. Integral de 4x ao cubo vai dar 4x à quarta sobre 4, menos 8x ao cubo sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, certo? Então, aqui vai dar x à quarta, né? X à quarta menos 8 terços de x ao cubo, mais 2x ao quadrado. E aí, então, vai dar meio. Quando eu substituir x por 1, vai ficar 1 menos 8 terços mais 2, menos, quando eu substituir x por 0, vai dar 0 em todo mundo. E essa é a resposta final. Então, o que tem aqui de novo nesse exercício é a gente aprender a escrever a região ômega como uma região genérica.